Estamos de volta com o SPM no ar, edição especial sobre a geração Y. Lembrando que para participar do programa é só acessar o portal de jornalismo no Facebook, facebook.com/agência de jornalismo ou pelo nosso Twitter, @agênciaespm. E já foram contadas muitas histórias sobre jovens, histórias possíveis e impossíveis e que despertam nossa imaginação. Alguns livros são marcantes para nós da geração Y. A autora J.K. Rowling da saga Harry Potter lançará a 8ª história da saga que envolve o bruxo já adulto, 19 anos depois do último livro publicado. O nome do título será Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. A história conta de que forma Harry, agora marido e pai de 3 filhos, enfrenta dificuldades com o seu filho mais velho, Albus, que se recusa a aceitar o legado da família. A obra será dividida em 2 partes e apresentada em forma de peça teatral, no verão de 2016, em Londres. Além de livros, também surgiram recentemente alguns filmes que mostram a diferença de gerações. Nossa repórter Letícia Teixeira está de novo com a gente e vai comentar um pouco sobre o filme Um Senhor Estagiário, estrelado por Robert De Niro e Anne Hathaway. Olá, Marina. Olá, Thiago. É isso mesmo, os conflitos de geração chegaram também aos cinemas. Eu estou falando do filme Um Senhor Estagiário. Na história, a Jules Austin, que é interpretada pela Anne Hathaway, ela é uma jovem da geração Y e ela tem uma empresa de moda, de vendas de roupa muito bem sucedida. E eles decidem contratar alguns estagiários idosos para trabalhar com eles. É quando ela conhece o Ben, que é interpretado pelo Robert De Niro, ele é um senhor viúvo, e eles começam a conviver. A partir daí, a história mostra só os conflitos de geração entre os dois. E como sair disso de uma forma tranquila e divertida. É uma boa pedida para a família, para quem quiser, nos cinemas em todo o Brasil. Letícia Teixeira, para o SPM no ar. Bom, queria saber se alguns dos nossos convidados aqui conhecem algum filme ou livro que é essencial para quem está entrando nessa fase adulta, como principalmente o pessoal da geração Y está entrando nessa fase adulta. Qual livro marcou para vocês essa fase da vida, né? Olha, até por conta do lançamento que a gente vai ter no final do ano, eu sugiro fortemente Star Wars, viu? Você lê todas as séries, todos os filmes. Até porque isso tem muito a ver, a estrutura do Star Wars tem muito a ver com a geração mesmo, né? Você pega o livro que se desdobra num game, que se desdobra num jogo de tabuleiro, que tem algum conteúdo que é publicado só na internet. Multiplataforma. Ela é fragmentado, multiplataforma, transmediático e outros palavrões aí que a gente quiser enunciar, né? Mas a ideia existe conteúdo espalhado por aí. Quem quiser consumir isso, né? O próprio Harry Potter que vocês mostraram, né? Também tem essa estrutura aí, né? Exatamente, legal. Mais algum de vocês tem alguma coisa marcante que teve na transição para a fase adulta ou que está surgindo agora que acha interessante para os jovens? Um fenômeno interessante que tem se observado na internet, até nesse aspecto de criação de conteúdo, é os chamados fanfictions, né? Que justamente pegam histórias que são extremamente populares, como Harry Potter, e os próprios jovens acabam dando uma nova destinação ao personagem e criando um fim da forma como eles gostariam que aquela história terminasse, né? Então, isso também é um fenômeno bem interessante e acaba permitindo essa interação maior do jovem com os textos, né, com a dramaturgia de um modo geral. E o que eu acho bacana é que, desde as crianças, eu tenho filhos pequenos, eles estão aprendendo a escolher e não a ser escolhidos. Então, fenômenos como Netflix, por exemplo. Então, os meus filhos ficam muito ligados ao Netflix, porque eles assistem aquilo que eles querem, no horário que eles querem. Podem pausar, podem continuar, pode pausar, pode voltar. E isso é criação de identidade. Eu acho que isso é muito legal. Obrigada. E agora, Thiago, vamos deixar as coisas aqui um pouquinho constrangedoras. Por acaso, você já quis levar alguma menina para sua casa e sua mãe não deixou? Olha, Marina, eu prefiro não me comprometer com essa resposta, viu? Realmente é bem constrangedora. Mas na próxima matéria, a repórter Vitória Cardoso vai nos mostrar os comportamentos amorosos de nós jovens dessa geração nos dias de hoje e se são realmente diferentes das épocas dos nossos pais. Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado, mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo.
que você vai entender. Como a música da banda Jota Quest, os jovens da geração Y possuem diversos dilemas em seus relacionamentos. Começar é uma tarefa difícil, mas mantê-lo é ainda mais complicado. As pessoas ganharam um hiper individualismo. Então, a temática dele é centrada na ideia de que as velhas instituições, como a família, a religião, mesmo o Estado, né, a representação política, acabam perdendo tônus no mundo contemporâneo. O que está preponderando nos comportamentos é a ideia de uma felicidade individual. No dia a dia, esse hiperindividualismo se reflete na busca por fazer valer apenas o desejo individual. Talvez uma das origens do hiperindividualismo esteja em casa. O aumento das horas trabalhadas mudou o relacionamento de pais e filhos, e quando se encontram, a regra é não contrariar a vontade um dos outros. Na minha época, o namoro era uma coisa muito restrita. A gente tinha que sair de casa às 7 horas, chegar às 10 horas, não era 10:01 nem 10:05. E a gente não tinha muita, assim, liberdade para sair, para encontrar os amigos, namoravam muito em casa. Hoje não, as minhas filhas, elas têm liberdade para os namorados irem para casa, eles fazem jantarzinho, fazem churrasco, às vezes eu deixo eles à vontade, assim, não fico com eles, que na minha época não aconteceu. Eu namoro há 2 anos, quase 2 anos e meio. Eu nunca viajei só com o meu namorado. Minha mãe foi deixar agora, nessas férias, vai ser a primeira vez que a gente viaja sozinhos. E se suas vontades começam a ser mais aceitas, surgem mudanças na sociedade. De acordo com a pesquisa do IBGE, a partir de 2010, a porcentagem de uniões consensuais sem oficialização quase equivale ao número de casamentos. Uniões estáveis passaram de 28,6% para 36,4%. Como consequência, houve redução dos casamentos. Meus pais não me puseram nada, na verdade, porque minha mãe já passou pela experiência de casar na igreja, nova, tal. E no final ela viu que o relacionamento terminou e aquilo tudo que ela teve de expectativa não valeu de nada, entendeu? Valeu como experiência. Liquidez. Esta é a teoria de Zygmunt Bauman. O sociólogo, autor do livro Amor Líquido, defende que com o passar dos anos, as relações estão cada vez mais fluidas e menos sólidas, assim como a água. Dessa forma, está cada vez mais difícil manter uma relação duradoura. Parece que o sujeito moderno, a mulher, o homem moderno, estão muito livres para experiências. O fato de nós perdermos a religiosidade significa que nós não acreditamos mais numa transcendência. A vida é aqui e agora e deve ser realizada com intensidade aqui e agora. Os sentidos devem ser algo premiados, né? Então, os prazeres ligados à comida, por exemplo, não é? A estética, roupa, carros, tudo que torna a nossa vida confortável e prazerosa. Esse é o tom moderno do Bauman. Outro fato importante que interferiu no relacionamento das novas gerações foi a regulamentação dos casamentos homossexuais que aconteceu no Brasil em 2012. Ainda segundo o IBGE, há uma média de 10 casamentos entre pessoas do mesmo sexo por dia no país. Apesar de ainda sofrerem preconceitos, a sociedade está cada vez mais tolerante e aceitando as diferenças entre as pessoas. E a gente agora deu risada aqui enquanto passava o VT. Professor Ismael, como que era na sua época o namoro? Você estava comentando com a gente? Não sei, olha o preconceito na minha época, como se eu não namorasse agora. Eu acho que hoje nós conseguimos ter uma construção de sinceridade maior. Na geração dos pais de vocês, na qual eu me encontro, a gente criava uma nuvem de fumaça e não era tão verdadeiro como vocês conseguem ser hoje. Eu acho que isso é uma conquista da geração Y. Muito legal, obrigada. Legal. Bom, e quem nunca da nossa geração ficou com vontade de pedir uma nude para aquela pessoa que gosta? O que é isso? É uma expressão que ficou famosa agora dos meios digitais. Esse ano, principalmente, quando alguém pede uma nude para outra, ela quer receber uma foto da pessoa nua. O maior problema disso é o possível vazamento da imagem. Isso pode causar exposição indesejada para a pessoa que enviou a foto. Foi seguindo essa linha de pensamento que começou a polêmica da blogueira fitness Gabriela Pugliese. Gabriela postou em sua conta do Snapchat que se ela não conseguisse seguir a sua dieta, uma amiga iria publicar as suas fotos nuas.
Essa dica gerou muita crítica e polêmica e respostas contra ela foram publicadas na rede. Pugliese, no entanto, argumentou que as pessoas não devem, em nenhum momento, ter vergonha do seu próprio corpo, mas sim amá-lo e respeitá-lo. E quanto mais cresce o número de usuários de redes sociais, aumentam também as chances de ocorrerem crimes virtuais. Segundo a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, em 2014 o número de denúncias a conteúdos ilícitos aumentou em 8,28%. Ameaça, calúnia, difamação, injúria e falsa identidade são os tipos de ofensas mais comuns que ocorrem na internet. É importante realizar denúncias, já que difamações na internet não deixam de ser crimes. Para realizar denúncias, é importante que a vítima pegue todos os tipos de provas possível. Depois disso, pode prestar queixa na 4ª Delegacia, que é especializada em delitos praticados por meios eletrônicos. Denúncias podem ser feitas presencialmente aqui em São Paulo, na Avenida Zacnarc, número 152. Também pelos telefones 2224-0721 ou 2221-7030, ou ainda pelo e-mail indicado na tela. Não deixem de denunciar. A gente pode ver que a internet é mágica e ao mesmo tempo perigosa. Será que é claro para as pessoas que você possui direitos na rede? Ou que você pode denunciar alguém caso ela tenha sua privacidade invadida? Nós vamos receber aqui no estúdio a advogada Rúbia Ferrão, que vai tirar essas dúvidas para a gente sobre os direitos cibernéticos. Bem-vinda, Rúbia. Enquanto ela se senta e cumprimenta a Maíla, o Murilo Parolini tem alguma novidade para a gente aí nas redes sociais, não tem, Murilo? Eu vi uma notícia que em 2014, dentre os 1.225 pedidos de ajuda e orientação psicológica atendidos pela SaferNet Brasil, 224 foram relacionados a casos de sexting, que seria sexo mais texting, esse mandar mensagens em inglês. E foi um aumento de 120% em relação a 2013, que é para já abrir um pouco porque a Rúbia vai comentar conosco. Bom, muito obrigado. Marina Bianchi vai entrevistar Rúbia Ferrão. Bom, obrigada, Rúbia, por estar aqui hoje, né, primeiramente. E, então, esse assunto agora, geração Y, internet, né? Então, é muito mais fácil usar essa expressão, né, do manda nudes, do sexting, que, né, pode vazar, pode ter o possível vazamento das fotos. Como você analisa o comportamento dos jovens na internet? Sim, a internet, ela traz diversas possibilidades, né? Se a gente pegar primeiro na questão de geração de conteúdo, nós vimos nas matérias que muitas pessoas, inclusive, estão ganhando muito dinheiro. O jovem, atualmente, ele já percebeu que a internet pode ser, inclusive, uma fonte de renda. Né? Nós já vimos também que a internet pode ser utilizada para o conhecimento de uma forma geral, ainda que se tenham algumas críticas com relação à profundidade do conteúdo ou mesmo à qualidade daquele conteúdo que está lá, mas não deixa de ser, sim, uma grande biblioteca pública que nos dá rapidez para esse conteúdo. Só que, por outro lado, eu vejo que o jovem, talvez ele não esteja muito atento com os riscos que a internet, de um modo geral, pode trazer. Então, ele pode se tornar não só um ofensor na internet, mas muitas vezes uma vítima. Em relação a isso que você está falando, as leis, né, que protegem os usuários de crimes na internet, elas são claras para todas as pessoas, todos os usuários que usam as redes sociais, a internet? De um modo geral, a gente sabe, existe uma presunção legal que todas as pessoas conhecem cada uma das normas existentes, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Sempre quando a gente fala em lei, é importante que o fenômeno social aconteça e aí depois vamos ter a regulamentação. Mas eu diria para você que grande parte das condutas que hoje podem acontecer na internet ou que tenha reflexos na tecnologia, elas são sim protegidas pela nossa legislação. Uma crítica que se faz seria somente da pena, que no âmbito criminal, né, no âmbito penal, às vezes a gente vê que a pena é muito fraca, muito branda, por uma conduta que pode ter uma dimensão, uma repercussão enorme. Então, mas eu diria para você que até campanhas como essas que vocês estão fazendo são de extrema importância para que a pessoa possa conhecer que aquilo que ela faz na internet pode gerar responsabilidades. E, Rúbia, a privacidade, vocês interessados estavam até comentando agora do público, o que é público, o que é privado. A privacidade nos meios digitais, nas redes sociais, ela ainda existe?
Privacidade? A gente tem privacidade ainda? Na verdade, a gente vê que é cada vez mais comum que a nossa privacidade seja cada vez mais tolhida, né? Nós vemos que muitas vezes você nem está na internet, mas alguém te coloca na internet. Né? Você, sei lá, fez uma festa em casa e aí quando você vê, todo mundo já postou, aí está te ligando, mas você não me convidou, né? E era uma coisa que deveria estar ali no ambiente íntimo, mas alguém já postou, compartilhou, e isso pode gerar até outros problemas, né? Mas eu vejo que as redes sociais, de um modo geral, ela inclusive disponibiliza mecanismos para que a pessoa tente preservar um pouquinho a sua privacidade, muitas vezes disponibilizando fotos apenas para os amigos, enfim. Mas é importante que a pessoa pense que, a partir do momento que ela posta um conteúdo na internet, nos aplicativos, pense que aquele conteúdo vai se tornar público. Então, poderá, inclusive, ser utilizado contra essa pessoa, porque a gente já viu que a internet, não raro, é utilizado até mesmo para questão de contratação num processo seletivo, ou mesmo como prova num processo judicial. Então, a pessoa tem que ter esse tipo de concepção. Bom, Rubia, obrigada. Então, é isso, sempre tem que estar atento, né, o que você vai postar ou não, porque pode ser usado a favor ou contra você. É com você, Marina, Thiago. Bom, eu queria agradecer a Rubia e a Marina mais uma vez, e tem uma lição importante que eu aprendi aqui, né? Agora eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora de pedir nude para alguém, mas enfim. Com certeza, Thiago. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nosso repórter Lídia Aguiar está com a gente aqui da quadra da SPM e vai contar um pouquinho sobre a agenda cultural de São Paulo com as peças de teatro. Bom dia, Lídia. Bom dia, Marina. Bom dia, Thiago. Agora São Paulo conta com uma série de peças em cartaz. Uma em especial, que ilustra a história do jovem surdo, Billy, e seu relacionamento entre ele e seus pais superprotetores. A comédia promete muitas gargalhadas e conta realmente a história de Billy querendo sair desse ninho e desse convívio que ele tinha em casa e conhecer novos amigos e até uma jovem namorada, que deixa o relacionamento entre ele e seus pais ainda mais conturbado. A peça está em exibição até o dia 13 de dezembro no Teatro Tuca, em São Paulo. Vale a pena conferir. Agora, vamos dar uma olhada com a Letícia Teixeira um pouco mais sobre esse assunto, entre relacionamentos com pais e filhos. Let's go all the way tonight, no regrets, just love, we can dance until we die, you and I will be young forever. Essa música exemplifica muito bem os jovens de hoje. E será que essa liberdade toda não causa conflitos com a família? Tudo que é diferente sempre vai causar inicialmente um estranhamento e vai pedir adaptação. Invariavelmente você vai ter esse desencontro de percepções, de maneira de pensar, de estar no mundo, de entender as regras do universo. E essa tal liberdade se refere também a hábitos como sexualidade e religião. Segundo uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, 34% dos jovens são católicos, 25% não acreditam em Deus e 15% são evangélicos. Já em relação à sexualidade, 33,8% dos meninos são homossexuais e bissexuais. Entre as meninas, esse número é um pouco menor, 22%. Percebo que a geração atual é uma geração criada com uma liberdade muito grande, autorizada a experimentar subterfúgios da sexualidade, dos quais antes jamais se pensaria poder. Para assumir a sexualidade, Vinícius Araújo enfrentou a família. Os pais são protestantes e conservadores. Eu acho que hoje em dia, de fato, está menos complicado você assumir a sua orientação sexual, mas, em contrapartida, os nossos pais não são dessa geração. Eles são de outra e, talvez, uma geração conservadora. Por causa desse conservadorismo, os pais de Vinícius nunca aceitaram a escolha da sua sexualidade. No meu caso, particularmente, rola esse lance do conservadorismo. Os meus pais, ambos, foram criados com uma educação muito rígida, com aquilo tudo que eu não preciso citar, né, de relações, as relações que são válidas são as relações heterossexuais. Além da questão da sexualidade, a relação com a tecnologia também é um fator que gera conflitos entre pessoas da geração X e Y. Eu vou conversar agora com a Raíssa, que tem 16 anos e é da geração Y, e com a mãe dela, a Ana, que é da geração X,
para tentar entender quais são os principais conflitos que elas encontram na diferença dessas gerações. Ela não tem horário. Eu marco um horário com ela, falo, Raíssa, você chega meia hora antes ou 15 minutos, ela chega depois, entendeu? Então o problema é mais esse problema de horário. E o celular, que é a internet, né? Que ela gosta de... Na internet não, no WhatsApp, que ela gosta de ficar conversando com as colegas. Essa questão do celular, assim, da tecnologia, porque ela acha que eu fico no celular só conversando no WhatsApp. Mas também é minha ferramenta de pesquisa para tudo. Tudo que eu tenho dúvida, eu vou lá no Google, pesquiso. Enfim, é essa coisa que eles não entendem tanto. Que, tipo, hoje em dia, para informação é muito mais fácil. Antes não, ela ia nos livros, eu vou no celular. Portanto, embora esses conflitos existam, com um pouco de esforço, as duas gerações são capazes de conviver em harmonia. O mundo moderno é um convite para que a gente compreenda melhor o sentido das coisas para as pessoas, portanto, para que a gente compreenda melhor as necessidades humanas, e é a partir da transparência, do respeito e do bom convívio que a gente vai ter o desenvolvimento de grupos sociais, onde a felicidade e a autonomia são coisas presentes. Bom, agora eu quero saber do nosso Murilo Parolini, aqui nas redes sociais, temos algumas novidades. Então, o pessoal falou bastante aqui, eu queria passar uma dica de peça de teatro. Muita gente já viu a série que foi no Multishow, que rendeu 2 filmes, mas também rendeu a peça de teatro protagonizada pelo Fábio Porchat e a Mia Mello, que é Meu Passado Me Condena. Que eles falam, é uma série multiplataformas, foi seriado de TV, filme, e agora também peça de teatro, já está acho que há 1 ano em cartaz, no Teatro Frei Caneca, na Rua Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca também, ali perto da Paulista. Quem quiser, recomendo, muito bom, às sextas e sábados às 21 horas e aos domingos às 7 horas da noite. Eles falam sobre o relacionamento, você vai se ver na peça, você vai sentir-se no personagem. Bom, na dúvida, vai pro Frei Caneca, certo? Mauro, quer falar alguma coisa, Ismael? Só quero dizer que o Fábio é ex-aluno da SPM, formado aqui, passou pela mesma escola que vocês estão cursando. Olha aí a trajetória bacana. Muito bem. Mauro, quer fazer algum comentário? Vocês estavam falando de relacionamento na reportagem de vocês. Isso. E a gente fez uma conversa paralela aqui de relacionamento digital, né? Quando a gente trabalha com games, os homens que estão aqui não podem falar que não fazem isso, tá? Você pode construir um personagem feminino, por exemplo, como o seu avatar ali dentro, né? E você pode ter relacionamentos com outras pessoas. Alguns jogos, alguns MMORPGs, jogos massivos online, permitem isso. Então você pode se relacionar com alguém, casar com alguém, ter filhos com alguém, né? Tem filmes que tratam isso, esse tipo de opção aberta. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já jogou The Sims, que é um jogo já antigo, uma série antiga, que o game designer, pensando nessa tendência agora de tudo poder ser uma opção, inclusive identidade e sexo, gênero, né? Permitia que você casasse, você transasse com avatares do mesmo sexo, que até então era um tabu, né, em games especificamente, que apesar de ser novidade, sempre falo de games como tendência e tal, tem um discurso muito conservador que está dentro desse pessoal, né, e de consumidores e de quem produz também. Então, inclusive eu tenho um primo que conheceu a esposa dele jogando Call of Duty. Ele está nos Estados Unidos, ela está na Austrália. Eles se conheceram jogando um jogo de tiro, guerra, explosão, morte lá, e eles se apaixonaram. Que bonitinho. Dá até para ver que a vida que não é real acaba virando também vida real, que a gente já tinha comentado um pouco disso, né? O que era uma coisa totalmente virtual, às vezes acaba dando certo para a vida real, né? Se é que tem essa diferença entre real e virtual, né? Até que ponto que a gente vive na internet não é tão real quanto o que a gente vive aqui. Sim, com certeza. Lembrando que vocês podem participar pela nossa página do Facebook e o nosso Twitter, @AgênciaSP. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com SPM no ar, último bloco, edição especial.